E a Pri adiantou para a gente essa percepção crescente de que os Estados Unidos podem lançar um ataque ao Irã a qualquer momento. E isso fez, então, com que os preços do petróleo Brent subissem bastante. O barril da commodity, gente, voltou a se firmar acima dos $70, agora está em torno aí de $71 o barril. Vamos conversar, então, sobre esse cenário com Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Gás e Combustíveis. Ardenghy, mais uma vez, bem-vindo aqui no CNN Money e uma boa tarde para você. Olá, Muriel, boa tarde. Quero muito saber a sua percepção diante desse cenário, o quanto que isso deve preocupar, a gente vendo os barris chegando já nesse patamar de $70 o barril, depois de quedas expressivas, é verdade, ao longo dos últimos meses. Como é que você enxerga esse cenário que a gente está acompanhando? Então, Muriel, é verdade, é uma excelente matéria da Priscila aí, já mencionou isso, nós saímos de um patamar de preço na faixa de $63, $64 há 2 semanas. Pouco a pouco o petróleo tem subido e chegou aí a quase $72 no dia de hoje, e refletindo essa tensão geopolítica que a gente está encontrando ali naquela região. O Estreito de Hormuz é muito sensível, por ali passam 24% do petróleo exportado pelo mundo, especialmente petróleo da Arábia Saudita, do Kuwait, de Omã e do próprio Irã. Então, é uma região que tem uma sensibilidade gigantesca. Esse petróleo vai basicamente para a Índia, para a China, para o Japão e também para os Estados Unidos, até vem um pouco para o Brasil também. Então, qualquer alteração geopolítica ali, de uma tensão militar, causa imediatamente esse efeito de aumento do preço. Espera-se que a diplomacia aí prevaleça, que a gente não tenha nenhum conflito maior, né? E que as negociações possam evoluir, porque senão a gente tem um cenário de muita insegurança com relação ao preço do petróleo nos próximos meses. Roberto, até aproveito para perguntar qual que é o impacto, olhando para esse cenário, para o petróleo no nível mundial. A gente sabe da importância do Estreito de Hormuz. Se você quiser comentar, claro, essa possibilidade de alguma interrupção nesse fornecimento, de interrupção realmente no caminho ali do Estreito de Hormuz, e o quanto que isso pode complicar o cenário, e por isso que a gente vê essa oscilação no preço. Queria até entender, de modo geral, o que isso pode ter de impacto para o petróleo globalmente, para além desse preço que a gente está vendo. Então, o Estreito de Hormuz ele tem essa sensibilidade, porque, como o próprio nome diz, ele é uma região muito estreita, na porção mais estreita da região nós temos 18 quilômetros de largura. Então qualquer superpetroleiro pode ser afetado, eventualmente uma colocação de minas ali, a instalação de alguma bateria de mísseis, alguma coisa assim. Nenhum comandante de nenhum navio petroleiro se sentirá à vontade de passar por ali com essa insegurança, carregando ali 1 milhão de barris de petróleo, né? Então, essa sensibilidade do Estreito de Hormuz é conhecida, né, pelo mercado inteiro, e quando a gente vê o preço do petróleo reagindo a isso, a gente vê exatamente essa sensibilidade. É claro que existe bastante petróleo estocado no mundo, os países não são dependentes assim a curtíssimo prazo do petróleo importado. Todo mundo tem estoques, a China, por exemplo, os Estados Unidos, a Índia, tem estoques muito grandes de petróleo. Há outras fontes de petróleo também, inclusive o Brasil, né? O Brasil hoje é o 9º maior exportador de petróleo, já estamos produzindo 5 milhões de barris e exportando 1,7 milhões por dia. Então não é só no Oriente Médio que se produz petróleo, mas o volume que o Oriente Médio produz, especialmente a Arábia Saudita e os Emirados, né, fazem com que uma situação de bloqueio do Estreito de Hormuz cause essa insegurança, e o mercado já precifica, né? A gente tem um mercado de muita liquidez, né? Eu sempre digo isso, né? O mundo produz 100 milhões de barris de petróleo por dia, mas comercializa todos os dias 1 bilhão de barris de petróleo, 10 vezes mais. Por quê? É o petróleo mudando de mão, né? São contratos de venda e de compra que mudam de mão todo dia. Então, esses contratos, evidentemente, vão precificar qualquer instabilidade geopolítica. E essa aí no Oriente Médio, no Estreito de Hormuz, é muito grave e muito sensível, né? Com certeza. Outro ponto também até queria entender, diante desse cenário que a gente está acompanhando, qual que é o impacto para a economia global como um todo, e até olhando para o nosso cenário local aqui, quando a gente olha para um Brent mais caro especificamente. A gente viu a economia
se adaptando a um Brent mais barato nos últimos meses, praticamente no último ano, né? Como é que você enxerga isso agora com essa possibilidade? Se o conflito se confirmar, a tendência realmente é de um aumento ainda mais, né? Portanto, como é que você enxerga isso, Ardengue? Exato. Nós estávamos num momento de relativa estabilidade do preço do petróleo. O último documento que saiu da Agência Internacional de Energia, que a gente chama de Outlook, que prevê aí, faz uma estimativa do preço do petróleo nos próximos 2 anos, né? Estava colocando o preço do petróleo nessa faixa aí de 65, US$ 70 no máximo. Você vê que já, até hoje já ultrapassou esse limite da banda mais alta, né? Então, um aumento no preço do barril de petróleo, o petróleo hoje fornece cerca de 40% da energia primária do mundo, né? Então, é muito grave, você vai ter pressões inflacionárias, né, em todos os países, especialmente os países mais dependentes do petróleo importado. Felizmente, o Brasil, com a sua produção interna, ele tem hoje uma segurança energética bastante reforçada, né? Por isso que a gente defende muito que a gente continue procurando e explorando o petróleo no Brasil, para a gente não ficar suscetível, né, a esses ambientes geopolíticos internacionais. Mas outros países, por exemplo, como a Índia, que importa 80% do petróleo que consome, a China, 70% do petróleo que consome, o Japão, 90% do petróleo que consome, são países que ficarão muito sujeitos a essa questão inflacionária se o barril de petróleo realmente atingir outros patamares, né? Exatamente. Eu até queria te perguntar também, diante desse cenário, até que ponto essa especulação do mercado pode até distorcer os preços do petróleo sem um evento realmente concreto acontecer. A gente viu uma apreensão bem grande quando especificamente aconteceu a invasão lá na Venezuela, quando Donald Trump falou que os Estados Unidos controlariam especificamente o petróleo venezuelano. No fim das contas, nem alterou o petróleo especificamente, porque na época a gente sabia que a produção da Venezuela enfim, era muito menor, né, do que poderia vir a ser algum dia, ou que pode vir a ser algum dia. Mas queria muito entender a sua percepção, porque às vezes pode ser que o mercado se precipite diante dessa possibilidade. A gente percebe muito quando tem, por exemplo, qualquer movimentação com relação à guerra Rússia e Ucrânia, a guerra agora, ou algum conflito piorado entre Irã e Estados Unidos, a gente percebe que também acaba gerando esse desconforto, mesmo que não tenha nada confirmado ainda, além de ameaças. Exatamente, a gente vai precisar diferenciar o que é movimento especulativo de horas ou dos dias, né, ao movimento, vamos dizer, chamar assim, estrutural do mercado, né? O que nós estamos vendo agora são movimentos especulativos, são antecipações de futuros cenários que, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo quando você escuta, e a matéria da Priscila falava isso, o que os Estados Unidos hoje está falando, ele está ali colocando várias opções, né? A opção militar é apenas uma delas, né? Há negociações também ocorrendo paralelamente, né? Isso tudo faz com que esse mercado fique nervoso. E o mercado nervoso é um mercado onde você tem a especulação tomando certo volume. Então, o que a gente está vendo hoje são essas notícias chegando, né? De um eventual problema militar ali no Estreito de Hormuz, naquela região ali do Golfo Pérsico, e aí você tem, claro, a especulação aumentando, esses contratos mudando de mão, e evidentemente quem está vendendo o contrato está dizendo, olha, compre agora porque vai subir mais amanhã, né? Então isso faz com que tenha essa pressão altista nos preços do petróleo, né? Vai depender muito, viu, Muriel, do que vai acontecer nos próximos dias, né? Essa tensão, se a tensão militar vai aumentar, e aí a gente pode imaginar, inclusive, uma pressão maior sobre o petróleo, ou então as negociações vão progredir e o preço deve se estabilizar novamente nesse patamar aí entre 60 e 70 dólares. Vamos ver como é que as coisas acontecem nos próximos dias. Agora, se for uma mudança realmente estrutural, se a Arábia Saudita não puder exportar a parte relevante do seu petróleo, se os Emirados não puderem também fazer o mesmo, né, o Kuwait, o próprio Irã, aí nós vamos ter uma mudança de paradigma no mercado de petróleo mundial e a tendência certamente é aumento do preço. Perfeito. Roberto Ardengue, presidente do IBP, obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Acho que a gente vai conversar bastante ao longo ainda desse ano, talvez aí nas próximas semanas. Bom trabalho para você.
Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada.